Alô, bom dia. Aqui é o professor Marcelo de Geografia, tá? E nós vamos trabalhar as atividades referentes às turmas de sexto ano. Eu sou meu aluno de sexto ano, tá? Nós vamos trabalhar essas atividades, ou seja, os conteúdos, né, que estão lá na atividade que vocês, eu acho que ainda não receberam, né? Mas assim que vocês receberem, nós vamos começar a trabalhar. Ok? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês, tá? Gente, amém? Olha lá, gente. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é dar uma orientação sobre a atividade, né? Ou seja, as atividades, as 10 questões que eu elaborei para que vocês possam responder com tranquilidade. Então, aqui, né, a primeira questão de vocês, tá, é uma questão, né, que você vai ter aqui 10 letras, né? É uma questão de verdadeiro ou falso. Tá? Então, você tem 10 afirmações, tá? E aí você vai ler essas afirmações, e ao final de cada uma você tem aqui, né, dois colchetes, né? E aqui você vai colocar, no final você coloca V se for verdadeiro e F se for falso. Tá? Então, essas questões de verdadeiro ou falso, gente, elas são meio perigosas, né? Porque às vezes as pessoas erram e elas pensam, muitas vezes, elas pensam que isso é uma questão de marcar. Não é de marcar, tá? Você tem que ler cada afirmação dessa e, ao final da afirmação, ou você coloca V, se você achar que é verdadeiro, ou F, que é falso, se você achar que é falso, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, por quê? Porque, às vezes, uma palavrinha, você perde a questão. Então, por isso que tem que ler com calma, né? Cada afirmação com calma. Às vezes, uma questão que é verdadeira, você coloca como falso, e uma que é falsa, você coloca como verdadeira. Né? Justamente por quê? Porque você não leu com calma. Tá? Então, leia com calma essa primeira questão e não esqueça de colocar D ou F em todas as questões. Então, vai ter a letra L, né? Tá? Então, não vamos esquecer disso. Prestar atenção, né, no que fala cada letra, né? Cada afirmação dessa, e a gente coloca lá para saber se é verdadeiro ou falso, né? Tá bem? Claro que para isso depois a gente vai estudar o conteúdo, né? Tá? Aí, a partir da segunda questão, gente, nós temos que analisar essas duas fotos aqui, no caso, paisagens, né? Eu tenho uma paisagem número 1, né? Onde você tem aqui uma paisagem, né, europeia, provavelmente, tá? Você tem um castelo aqui, né? Você tem um lago, né? Aqui uma vegetação, e aqui você tem uma paisagem, né? Paisagem 2, que é uma foto, né? Provavelmente lá da América do Norte, né? Por que eu sei que é da América do Norte? Porque aqui eu tenho um búfalo, né? É um animal tipicamente da América do Norte, tá? Aqueles búfalos que aparecem nos filmes faroeste, né? Então, você tem aqui uma montanha, né? Você tem aqui a vegetação, né? Uma pradaria, você tem um rio aqui. Tá? Então, eu vou olhar, observar com calma essas duas paisagens para que eu possa responder da segunda questão até a quinta. Bem? E aí ele pergunta, né? Identifica os elementos naturais e culturais que aparecem na paisagem. A gente vai entender depois o que é esses elementos, né? Tá? Aí, 3. Há quantos planos na paisagem? 2. Ou seja, ele está se referindo a esta paisagem, a paisagem 2. Tá? Qual das duas paisagens foi identificada pelo ser humano? Essa aqui está fácil, né? Você olha, né, e percebe logo que tem uma paisagem que não tem nada construído pelo ser humano. A quinta, o que é a linha do horizonte? Ela aparece nas duas paisagens? E depois eu vou ver o que é a linha do horizonte. Tá? E aí aqui, a sexta já não tem a ver com paisagens, né?
ele está perguntando o que é espaço geográfico, tá? Coloca aqui. A sétima questão é para marcar, essa sim é de múltipla escolha, né? Ou seja, é uma questão para marcar, então só tem uma alternativa correta, tá? A oitava questão, qual é a diferença entre um espaço geográfico e um lugar? Então, eu tenho que entender o que é espaço geográfico e o que é lugar. Nona, qual é a relação que existe entre o lugar e a cultura de um povo? Tá? Tudo bem? E a décima questão, você vai procurar, né, na internet, em livros, jornais, revistas, né, duas imagens parecidas com essas aqui. Tá? Então, eu quero duas imagens. Você vai recortar ou vai imprimir e vai colar as duas imagens aqui, né? Tá? Uma em cada lado. Tá? Então, se você mar de duas, né, apenas duas paisagens, uma que seja uma paisagem natural e outra que uma paisagem humanizada, transformada pelo ser humano. Como eu tenho aqui em cima, né, eu tenho duas paisagens, uma que foi transformada pelo ser humano e uma paisagem, né, que não tem transformação do ser humano, uma paisagem natural. Então dá para perceber mais ou menos como é que eu estou querendo, né? Tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Que vai partir agora para a matéria em si, né? A aula em si. Tudo bem? Vamos lá. Tá? Então, a gente vai iniciar essa aula, de fato, né, com um conceito de geografia. Né? Vai trabalhar esse conceito, né, para a gente poder entender o que é geografia. Tá? Então, eu inicio o slide aqui, né? Aqui eu estou no PowerPoint. A geografia é a organização do espaço, que seria esse conceito, esses conceitos que a gente vai estudar. Tá? Então, olha lá. A gente vai ter que procurar entender o que é espaço geográfico, o que é paisagem geográfica e o que é lugar. Tá? Então, esses três conceitos. Tudo bem? A gente vai tentar entender para poder responder as questões lá, né, da atividade com vocês. Bem? Vamos passar por aqui, né? Vamos passar para outro conceito. Vamos primeiro ver o que é geografia, né? Tá? Então, o que é geografia? Vamos entender o seguinte, gente, tá? Quando a gente fala em geografia, a gente está falando de um ramo do conhecimento, né? Tá? Assim como eu tenho a história, assim como eu tenho a matemática, assim como eu tenho a biologia, a química, a física, né? Assim como eu tenho as línguas, né? A língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, a língua inglesa, né? Tudo isso são disciplinas, ou seja, são áreas do conhecimento. Tá? O ser humano, ao longo da história, ele acumulou muito conhecimento. Esse conhecimento científico, tá? Ele dividiu em disciplinas, que a gente chama na escola de matérias. Né? Vocês têm vários professores e, portanto, vocês vão estudar, cada professor ele é formado em uma determinada, ele é especializado em uma determinada disciplina, uma parte do conhecimento científico. Tá? Então, a geografia é uma dessas ciências, tá? Ou seja, uma parte do conhecimento científico, né? E aqui ele vai dizer, é a ciência responsável por compreender o espaço e a relação que ele possui com o ser humano. É lá que eu já sei que geografia, né? Ela relaciona o espaço com a ação do ser humano, tá? Dizer que a geografia é uma ciência implica considerar que ela possui as suas próprias perspectivas metodológicas, ou seja, ela tem um método de pesquisa, tá? E o seu objeto de estudo. Então, ela tem algo em que ela estuda, né? Ser uma área abrangente do conhecimento e responsável por influenciar várias aplicabilidades, além de possuir várias sub-áreas. Então, tem muitas áreas dentro da geografia, né? Tá? E da onde vem essa palavra? Da onde vem a palavra geografia? Tá? A geografia ela vem lá do latim, gente. Então, ela é formada por duas palavras, de fato. Aqui, a primeira, que é geo. Tá? Geo significa terra. Bem?
Tá? E a palavra grafia, que significa estudo ou descrição. Então, a geografia, ele vai dizer, né? Geografia é a ciência que estuda a Terra, nosso planeta. Então, ela vai procurar descrever a Terra. Ou seja, a Terra que é o nosso lar. Tá? Então, a gente entende geografia enquanto uma ciência que se preocupa com a Terra, o nosso planeta. Claro que não é só a Terra, né? Afinal de contas, o ser humano ele já começou um processo de expansão aí, né? Pelo espaço, né? Já chegou até a Lua, agora está querendo chegar em Marte, né? Daqui a pouco a geografia ela não vai ser apenas o estudo da Terra, né? Mas todos os ambientes onde o ser humano chegar. Tá? E o que a geografia vai estudar? A geografia ela vai estudar o espaço geográfico. Ela estuda isso aqui. Tá? Aquilo que a gente chama de espaço geográfico. Ou seja, é todo o espaço terrestre produzido pelo ser humano. Então, aquilo que foi modificado pelo ser humano, eu vou chamar de espaço geográfico. Tá? Ou que possui direta ou indireta relação com este, ou seja, tudo aquilo que está relacionado com aquilo que o ser humano produziu, que o ser humano transformou. Né? Com este sendo assim, o estudo das sociedades urbana e rural, as cidades, o campo, tá? Os recursos naturais, tá? As dinâmicas naturais da própria terra, tá? Tudo isso eu vou estudar em geografia. A geografia vai, né, procurar se preocupar em tentar entender, compreender isso aí. O ser humano usa a geografia para tentar entender, tá? Essas questões. Vamos lá para os conceitos, né? Eu já sei o que é geografia, né? É a ciência que estuda a Terra, a ciência que descreve a Terra, tá? Então, eu sei que o espaço, já sei o que é espaço, né? Tá? Ou seja, espaço geográfico, paisagem geográfica e lugar, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais nesses três conceitos. Ele começa com o espaço geográfico, né? É o que se apresenta como um conjunto indissolúvel, resultado de fenômenos naturais e ações humanas. Tá? Olha lá que o espaço geográfico ele vai ser aquilo, né, que surge a partir da ação humana e dos fenômenos naturais. Ele vai relacionar essas duas coisas. Então, o ser humano, né, ele vai produzir o espaço quando ele age sobre a natureza. Tá? Aqui tem um conceito um pouco mais fácil da gente entender. Podemos também concentrar o espaço geográfico como resultado da ação do ser humano sobre a natureza, que através do trabalho, então isso aqui é importante, tá? Transforma o meio natural em meio cultural. Meio natural, gente, é aquilo que não sofreu a ação humana. Aqui embaixo dessa foto, por exemplo, né? Essa paisagem. Meio cultural é aquilo que foi transformado pelo ser humano. Né? Então, o ser humano, né, ele trabalha, ele faz ações para a transformação da natureza. Por isso que ele vai dizer que o espaço geográfico é o resultado da ação do ser humano sobre a natureza. Através do trabalho, transforma o meio natural em meio cultural. Tudo bem? E aqui eu tenho uma paisagem natural, aqui eu tenho uma paisagem, né, cultural. Por que eu coloquei aqui o planeta Terra, né, o globo terrestre? Porque, na verdade, o globo terrestre representa todo o espaço geográfico, né, chamado espaço geográfico mundial. Né? Bem? Então, vamos entender esse conceito aqui, tá? Conceito de espaço geográfico. Você pode colocar aqui, por exemplo, lá na atividade que pede, e para você conceituar, ele pergunta o que é espaço geográfico, você pode colocar essa segunda afirmação aqui, tá? Daqui para cá, tudo bem? Vamos entender, gente, que só o ser humano produz espaço geográfico. Os animais não produzem espaço geográfico. Mas toda e qualquer sociedade humana produz espaço geográfico. E detalhe, né? O espaço geográfico só existe, né, só passa a existir a partir da ação, do surgimento da espécie humana. Antes do surgimento da espécie humana, sobre a face da Terra, não existia espaço geográfico.
O espaço geográfico só existe por causa da ação humana. Ele é um produto dessa ação. Ok? Vamos avançar. O que é paisagem? Né? Aí ele vai dizer aqui que paisagem é, grosso modo, a expressão externa do espaço ou a forma como este é apreendido pelos sentidos humanos. Ele está dizendo o quê? Né? Que a paisagem, né, ela reflete, né, é uma expressão externa do espaço, ou seja, quando eu vou analisar o espaço geográfico, o que eu vejo é a paisagem. O que eu percebo é a paisagem. Eu percebo não só pela visão, né? Mas pela audição, pelo paladar, pelo tato, pelo olfato, pelos 5 sentidos, né? Então, eu vou perceber a paisagem, né? Perceber a paisagem pelos sentidos e a partir da paisagem que eu entendo o espaço geográfico produzido pelo ser humano, o que sofre a ação do ser humano. Né? Então, por isso que uma paisagem, por exemplo, eu pego uma paisagem na cidade, por exemplo, ou eu pego uma fazenda meio rural, tá? Uma paisagem, uma construção, né? Vai ser outro tipo de paisagem, tá? Então, eu pego, né, eu analiso aquela paisagem, porque eu estou vendo, porque eu estou escutando, né? Porque eu estou percebendo o olfato, né? O cheiro da paisagem, eu posso tocar na paisagem, tá? Então, tudo isso que eu percebo pelos meus sentidos é a forma que eu tenho de tentar entender aquilo que a paisagem esconde, que é o espaço geográfico. O espaço geográfico ele vai se revelar pela paisagem. Todas as vezes que o espaço geográfico ele vai mudar, porque o ser humano sempre muda o espaço geográfico, né? A paisagem, isso vai ser refletido na paisagem que vai mudar. Okay? Então, por exemplo, nós podemos dar aqui o nosso, como exemplo, Augusto Montenegro, né? A Augusto Montenegro, ela é um espaço geográfico, por quê? Porque ela, ao longo de mais de 100 anos, ela vem sofrendo grandes transformações. Augusto Montenegro, ela já foi apenas uma linha de trem, né? Ou seja, passava o trem, tá? Depois ela virou uma rodovia e hoje ela está sofrendo novas transformações. A cada ano que passa, né, ela é transformada. É só um exemplo. É um espaço geográfico, a paisagem da Augusto Montenegro ela está sendo transformada com o tempo pelo ser humano. Tá? Eu vou ter basicamente, gente, 2 tipos de paisagens, né? A paisagem natural e uma paisagem cultural. Tá? Vamos ver lá o que é uma paisagem natural, né? Ou física, eu posso chamar de física também. Elaborada pelo conjunto das ações da própria natureza ao longo do tempo. Ou seja, quem constrói a paisagem natural é a ação da natureza, né? Os elementos naturais, elementos físicos, né? Que vão transformar a natureza, vão transformar essa paisagem. Vejam bem que aqui vai predominar, ou seja, vai aparecer mais elementos naturais. O que é um elemento natural? É um elemento que é fruto da ação da natureza. Então, tem as montanhas, o ser humano não constrói montanhas, né? Elas já estão aí. Eu tenho aqui, né, os planaltos, né, os vales, né? Eu tenho aqui um rio, né? Isso aqui nada é produzido pelo ser humano. Tem um elemento aqui nessa paisagem que não foi a natureza que criou, né? Tem uma casinha bem aqui, né? Então, esse elemento aqui foi produzido pelo ser humano. Mas ele quase se perde nos elementos naturais, ou seja, elementos que a natureza, a ação da natureza produziu. Nada disso aqui foi criado pelo ser humano. Então, por isso que eu vou chamar de paisagem natural. Por quê? Porque predomina, aparece mais elementos naturais, ou seja, elementos produzidos pela própria natureza. Tá? É claro que aqui essa estradinha, provavelmente foi o ser humano, né? E aqui a casa, a casinha que tem aqui, provavelmente produzido pela ação da natureza. Ok? Tá? Mas isso é uma paisagem natural. Né? Aparecem os elementos naturais. E aqui eu tenho outro tipo de paisagem, né? Que é a paisagem cultural ou humanizada. Tá? Ou seja, que ela foi transformada pelo ser humano. Aqui é uma imagem da cidade de São Paulo, né? Que é uma selva de pedra,
Ele vai dizer, é aquela que não sofreu modificação pelo ser humano, que já foi transformada pelas atividades humanas. Vejam bem que a paisagem cultural ou humanizada, ela sofreu a ação, né? O ser humano ele tem várias necessidades, né? Necessidade de morar, de produzir, de fabricar, tudo isso, né? Geralmente uma cidade, né? Principalmente uma grande cidade, ela é um espaço geográfico, no caso, o espaço urbano, que sofreu muitas modificações, né, do ser humano. Então, essas modificações vão transformar completamente a paisagem. Por isso que eu vou chamar de paisagem cultural. Nós percebemos aqui que existem muitos elementos, né, artificiais, elementos produzidos pela ação humana. Aqui nós temos os prédios, as casas, as ruas, né? Então, a única coisa aqui que não é, né, artificial, de fato, ou seja, não é produzido pelo ser humano, é o próprio céu, né? Ou seja, é uma paisagem que foi muito modificada pela ação do ser humano. É uma paisagem cultural ou humanizada. É um espaço geográfico? É. E o que vai mostrar esse espaço geográfico é justamente essa paisagem cultural ou humanizada. A gente passar para um outro conceito que a gente precisa entender, né? Ele vai perguntar o que é um lugar. Tá, gente? Aí ele vai dizer que lugar é um espaço conforme a percepção humana, construindo-se a partir de relações de afeição e identidade. Ou seja, para que um, um espaço geográfico seja um lugar, tá? Precisa haver uma relação do indivíduo de afeição e o indivíduo precisa se identificar com aquele determinado espaço da superfície terrestre. Ou seja, qualquer ponto da superfície terrestre, do espaço geográfico mundial, ele pode ser transformado, pode se tornar um lugar. Nós temos que entender que lugar é um espaço geográfico. Por quê? Porque ele surge a partir da percepção humana. Né? Quando o ser humano cria uma relação de afeição e de identidade com aquele determinado espaço, ele se torna não só um espaço geográfico, mas também um lugar. Tá? Eu posso dizer aqui que, por exemplo, eu moro numa fazenda, eu cresci naquela fazenda. Aquela fazenda, para mim, vai ser um espaço geográfico, mas principalmente é um lugar. É onde eu cresci, onde eu criei minhas relações. Tá? No caso aqui, se eu cresci, a minha infância foi lá, então ela vai ser meu espaço geográfico e o meu lugar. A rua onde eu cresci é um espaço geográfico? É, porque foi produzido pelo ser humano, mas também é um lugar. A escola de vocês também é um lugar. Por quê? Porque lá eu mantenho relações. Tá? E ele vai dizer, um lugar está diretamente relacionado à identidade cultural de um povo. Vejam bem que a identidade, a característica cultural de cada povo, tá? Identidade cultural, tá? Está relacionado a um determinado lugar. Então, pois a cultura de um povo, em seu processo de formação, sofre diretamente influência de um determinado lugar, de um determinado espaço geográfico. Vejam bem que, à medida que o povo vai formando a sua cultura, tá? Essa cultura vai sofrendo, tá? A ação, a influência de um espaço, tá? De um espaço geográfico. Né? Por isso que o lugar, que é esse espaço geográfico específico aqui, né? Ele se relaciona com a cultura, com a identidade cultural. Cada povo, em cada ponto da superfície terrestre, vai encarar como seu espaço o seu lugar. Né? A cultura se forma a partir do lugar. Tudo bem? E aqui tem uma máxima. Né? O que é uma máxima, gente? Uma máxima é uma frase que explica um determinado conceito. Né? Ou seja, é uma afirmação. Tudo bem? Para entender
essa relação entre lugar e espaço. Tá? Todo lugar é um espaço geográfico, mas nem todo espaço geográfico é um lugar. Como é que a gente entende isso aqui? Nós entendemos que, por exemplo, né, eu moro no bairro da Cabanagem, eu moro no Panorama 21, tá? Eu moro no Conjunto Maibari. Esses locais são lugares para mim. Por quê? São espaços geográficos? São. Mas como eu tenho relacionamentos, eu crio uma identidade cultural para esses lugares, é onde eu moro, é onde eu trabalho, né? Se eu crio essas relações de identidade com esses espaços, e aí ele passa a ser um lugar para mim, né? Vamos lembrar que eu preciso ter uma relação de afeição, de identidade, para que aquele espaço seja um lugar para mim. Tá? Mas nem todo espaço geográfico é um lugar. Por exemplo, se você mora no Conjunto Maibari, se você mora na Cabanagem, se você mora na Marambaia, esses locais são lugares para você. Porque você tem relação de afeição, de identidade com esses locais. É onde você mora. É onde as pessoas que você gosta moram, né? Tá? Então, basta ter uma relação de identidade, né? Que esse espaço se torna um lugar. Mas, por exemplo, se você está caminhando lá pelo bairro de Nazaré, você não mora lá, você não conhece ninguém lá. Então, ele passa a ser um espaço geográfico. Ele não é um lugar para você. Mas, para quem mora lá, para quem mora ali no bairro de Nazaré, Batista Campos, Reduto, no Telégrafo, né? Para essas pessoas que moram nesses locais, nesses espaços geográficos, eles são lugares. Mas para nós não. A nossa casa é um lugar. Um espaço geográfico é um lugar. Nossa escola é um lugar. Mas para um aluno, por exemplo, que estuda em outra escola, a minha escola nunca vai ser um lugar para ele. Porque ele não tem relação afetiva, uma relação de identidade com aquele determinado espaço. Tudo bem? Tá? A gente vai dar um pulo aqui e vamos analisar aqui uma paisagem, né? Para a gente entender mais especificamente que uma paisagem, para a gente poder falar de planos da paisagem. Né? Dentro de uma paisagem, a gente já viu que toda paisagem ela vai apresentar, né? Quer dizer, nem toda, né? Algumas paisagens podem apresentar, né, dois tipos de elementos. Os elementos naturais, aqui, né? Tá? E elementos culturais ou artificiais. Então, nessa paisagem aqui eu tenho, tá? Eu tenho as montanhas, eu tenho o vale aqui, eu tenho o rio, eu tenho a ilhazinha, eu tenho a margem do rio, isso aqui, né? Esses elementos são elementos naturais. A gente já sabe que são elementos que surgiram a partir da ação da natureza ao longo de milhões de anos. Né? E eu tenho um elemento nessa paisagem que não foi criado pela natureza, foi criado pelo ser humano. Né? Aqui eu tenho um barco, né? Um pequeno veleiro aqui, uma lancha, e aqui eu tenho um porto. Isso aqui não surgiu com o rio. Foi o ser humano quem criou. Ok? Então, elementos naturais e elementos artificiais ou culturais. Tá? E esses elementos, eles vão estar posicionados, eles vão estar organizados, né, dentro de uma paisagem de acordo com a posição, a visão que o observador tem. Ou seja, todos nós aqui bateu essa foto. Né? Então, eles vão estar organizados em um plano, né, como se fosse uma escada, uma hierarquia. Eu tenho os elementos que estão mais próximos de quem está observando, no caso nós, né? Eu tenho os elementos que estão dispostos, estão organizados na parte do meio da paisagem, eu tenho os elementos que estão um pouco mais distantes do observador, de quem está observando, eu tenho os elementos muito mais distantes aqui, e eu tenho finalmente o céu. Então, essa organização dos elementos de uma paisagem, eu vou chamar de planos da paisagem. Ok? Vamos olhar aqui outra paisagem. Vejam bem.
aqui eu tenho, quantos planos eu tenho nessa paisagem? Eu tenho o primeiro plano, né, que é aqui, essa parte verde mais clara. Tá? Eu tenho esses montes um pouco mais baixos, que seria o segundo plano da paisagem, estão no meio, né? E, finalmente, eu tenho os elementos da paisagem que estão mais distantes, que é o terceiro plano, e eu tenho o céu. Então, nesse caso aqui, eu tenho três planos da paisagem. Se eu pegar uma caneta vermelha e for, né, identificar esses planos, eu posso fazer, né, eu posso dividir exatamente como fica essa divisão nos planos da paisagem. Né? Vejam bem, vai sair errado aqui porque eu estou usando o mouse, gente, mas você, quando pegar o seu trabalho, tente fazer isso aí com a caneta. Mas, olha lá, se fizer com calma, você percebe que dá para você dividir a paisagem nos planos, né? Fica bem bonito. Então, vejam bem que aqui eu tenho três planos dessa paisagem. E tenho também o céu. Existe uma hierarquia que são a disposição desses elementos naturais e artificiais. Vejam bem como é que ele fica. É claro que não está perfeito aqui. Mas, né, eu tenho primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Ok? Então, olha lá. Planos de uma paisagem. A gente já viu que é a disposição como estão os elementos naturais e artificiais de uma paisagem. Primeiro plano da paisagem. São aqueles elementos da paisagem que se encontram mais próximos do observador. Vamos voltar para lá, né? Primeiro plano, né? Quem está aqui observando a paisagem é o primeiro plano porque está mais próximo de quem está observando. Segundo plano, são os elementos da paisagem que se encontram no meio da paisagem. Né? No caso aqui, tá? Você tem aqui realmente essas montanhas, aqui, esses morros mais baixos, eles estão, né, no meio da paisagem, estão mais distantes do observador, né, mas não estão tão distantes. Tá? Então, por isso que eu vou chamar de segundo plano da paisagem. Tá? Terceiro plano são os elementos da paisagem que se encontram mais distantes do observador. Olha lá, ou seja, né, aqueles que eu não posso alcançar de fato, né, são muito distantes. Todo e qualquer plano que está muito longe, né, que eu percebo que está lá perto do céu, tá, eu vou chamar de terceiro plano da paisagem. Uma paisagem, ela pode ter apenas três planos? Não, ela pode ter mais, ou ela pode ter menos, de acordo com cada paisagem. Aqui, no caso, eu tenho três. Mas se eu for olhar aqui, ó, né, esta paisagem aqui, ela vai ter quatro planos da paisagem. Porque eu tenho né? Eu tenho o rio, e no meio do rio eu tenho a ilha, né? Mas ele é um plano, dois planos. Primeiro plano da paisagem, segundo plano da paisagem. Eu tenho esses montes aqui, ó. Terceiro plano da paisagem. Eu tenho o quarto plano aqui, que são as montanhas mais distantes. Então, quatro planos da paisagem mais o céu. Tá? E, finalmente, eu tenho a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? É uma linha imaginária que delimita a separação da paisagem e o céu, ou do céu e o mar. Vejam bem, gente, que é uma linha imaginária, ela de fato não existe. Né? E cadê a minha linha do horizonte? Nessa paisagem. É esta linha aqui. Ela existe? Não, gente. É essa linha aqui, ó. Essa separação entre o pico das montanhas, tá, e o céu. Está aqui a linha do horizonte. Isso aqui é a linha do horizonte. Todas as vezes que você vê uma paisagem, uma fotografia, um quadro, onde aparece o céu, ou seja, nos locais onde o céu, ele se mostra, então eu vou dizer que tem uma linha do horizonte aqui. Tá? É a linha que delimita o final da paisagem. Ok? Se eu olhar para essa paisagem, vejam bem que eu tenho, né, aqui a linha do horizonte estaria bem aqui. Né? Então, se eu for delimitar aqui com a caneta,
tá? Eu percebo que essa paisagem ela também tem linha do horizonte. Se eu olhar uma paisagem mostrando o oceano, claro que a linha do horizonte vai estar separando o oceano do rio, né? Então, está aqui a linha do horizonte, tá? Entenderam? Então, a gente tem que entender esses conceitos para poder responder às questões, né, elaboradas, as questões que foram elaboradas, né, a partir desses conceitos. Aqui eu tenho mais um exemplo, né, de uma paisagem que já foi muito transformada, uma paisagem cultural, né? Tá? Então, aqui, os prédios, as pontes, o rio, tudo isso aqui é uma paisagem humanizada, uma paisagem cultural. E aqui eu tenho uma foto, né, de uma paisagem de um barco muito antigo, né? Também um elemento, né? É uma paisagem cultural, tá? Porque aqui vai predominar, claro, um barco, né? É um elemento artificial, um elemento criado pelo ser humano, ok? Então, vamos só revisar, né? Só revisar aqui. Planos da paisagem, nós sabemos que é aquela, os planos da paisagem são a forma como os elementos estão organizados, vamos guardar isso, né? É a forma como os elementos estão organizados numa paisagem. Eu tenho, né, vários planos, eu posso ter mais de três, eu coloquei três aqui por cada paisagem que eu utilizei. Mas eu tenho o primeiro plano, é aquele que está próximo do observador, né? Tá? São os elementos da paisagem que se encontram próximo de quem está observando a paisagem. O segundo plano, geralmente, é aquele que está no meio, né? Os elementos que estão no meio da paisagem. E o terceiro plano é aqueles elementos que estão mais distantes, né? Do observador, de quem está observando a paisagem. E, finalmente, a linha do horizonte, que é uma linha imaginária, ela de fato não existe, né? Mas ela separa, ela termina, faz com que a paisagem termine, ela delimita onde está a paisagem está terminando. Tá? Lugar, todo lugar é um espaço geográfico, né? Só que é um espaço que o ser humano tem relações de atenção, de identidade. Né? O lugar ele vai estar diretamente ligado à identidade cultural do povo, de um determinado povo. Por quê? Porque à medida que a cultura desse povo vai se formando, ela vai sofrendo influência do lugar, do espaço geográfico definido. Todo lugar é um espaço, mas nem todo espaço geográfico é um lugar. Tá? Paisagem cultural é aquela que já sofreu modificação pelo ser humano, que já foi transformada pelas atividades humanas. Tá? Paisagem física, elaborada pela conjunto das ações da própria natureza ao longo do tempo. Né? Nesta predominam os elementos artificiais e nesta paisagem predominam os elementos naturais. Não quer dizer que só tem elementos naturais, tá? Mas predomina, aparece mais. Paisagem. Em grosso modo, a expressão externa no espaço, a forma de ter aprendido pelos sentidos humanos. Toda a paisagem ela vai refletir o espaço geográfico, as transformações do espaço geográfico. Tá? E eu percebo a paisagem não só pela visão. Tá? A paisagem sempre vai mudar, porque o espaço geográfico sempre vai mudar. Tá? Espaço geográfico, tá? O resultado da ação do ser humano sobre a natureza, que através do trabalho, transforma o meio natural em meio cultural. Tudo bem? E a geografia ela vai estudar, ela tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Ok? E, finalmente, o conceito de geografia. Né? A gente sabe que a geografia é uma ciência que estuda o espaço, que tem várias áreas, tá? E ela vem de duas palavras, do latim geo, significa terra, grafia, significa estudo ou descrição. Então, é a ciência que vai estudar a Terra, o nosso planeta Terra. Tá? Ok, gente? Tá? Então, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, né? Com essa minha aula muito rápida, tá? Vocês desculpem aqui a bagunça do meu quarto, mas é onde eu consigo gravar, por enquanto. Tá? E eu espero encontrar vocês brevemente, eu espero que essa pandemia possa passar logo, logo, que nós possamos trabalhar
nós possamos trabalhar e vocês possam compreender, possamos voltar a ter as nossas aulas presenciais. É isso que eu espero encontrar vocês todos com saúde. E vamos se cuidar, gente, vamos se cuidar, porque essa pandemia está aí, está pegando todo mundo, né? Então, nós temos que nos cuidar, usar máscara, né? Só sair se for realmente necessário, né? Que aí a gente se protege, protege as pessoas que nós amamos, ok? Um grande abraço, professor Marcelo, tá? E fiquem com Deus, fiquem com saúde, e a gente vai continuar se encontrando aqui pelas aulas remotas, ok?